A gente vai conversar agora com Milton Pomar, que é professor, geógrafo e mestre em políticas públicas. Milton, muito bom dia, obrigado pela tua participação aqui no Jornal Brasil Atual, bem-vindo. Bom dia, para mim é uma satisfação poder contribuir para a gente divulgar mais as questões do Brasil real. É isso mesmo. E vamos falar sobre educação, o resgate do direito à educação, né, Milton? Você publicou um artigo no site Sul 21, não é isso? Onde você mostra a Sim, importância da retomada de uma parcela expressiva da população brasileira que foi esquecida pela educação, né? A gente está falando daqueles que têm o ensino fundamental incompleto ou ainda os analfabetos. Chega a quase 54 milhões de brasileiros e brasileiros que vivem nessa situação, e a importância de recuperar esse atraso para que o Brasil possa se reinserir no mundo de uma maneira mais positiva na questão da industrialização, na produção de bens manufaturados. a gente vive a chamada era 4.0, indústria 4.0, agro 4.0, não sei mais o que 4.0. Só que nós temos um terço da população brasileira que não tem o mínimo, que é o básico, que é o fundamental. Até o nome é esse, né? Fundamental. Eles não têm um fundamental completo. Quer dizer, é uma tragédia educacional, é uma herança desses últimos 40 anos aí de governos e tal. Quer dizer, a gente fica assim, mas como assim? São pessoas adultas que não conseguiram acesso ao fundamental. Um absurdo mesmo. Segundo aqui dados que eu estou acompanhando aqui, são 6 milhões e 300 mil analfabetos, analfabetas declarados, 11 milhões e 200 mil no critério Lei e Escreve do cadastro do Tribunal Superior Eleitoral e cerca de 36 milhões de brasileiros e brasileiras com o fundamental incompleto. Como alcançar essas pessoas nessa situação? Porque a gente tem como responsabilidade dos municípios a escola fundamental, né? O princípio das crianças. E aí você tem os níveis superiores também com uma atenção do governo federal. Mas essa turma que já não é mais criança e não conseguiu se alfabetizar de uma forma completa, como alcançar essas pessoas, Milton? Pois é, aí que está o busilis da coisa. Veja, eu venho trabalhando essa questão há vários anos, conversando com parlamentares, com prefeitos, com dirigentes sindicais da área da educação. Ninguém quer mexer nesse abacaxi. Ninguém. Está todo mundo tirando o corpo fora. Né? Então é uma tragédia muito grande, porque se você tem, por exemplo, os dirigentes da educação, os sindicatos, eles trabalham com o ensino público estadual, quer dizer, o ensino médio. Aí eu disse para vários dirigentes de vários estados, eu disse o seguinte, olha, para atender essa população, o governo vai ter que contratar professoras e professores especificamente para essa parcela, porque são adultos, são pessoas que trabalham, é um caso à parte, não vai ser no ensino com a garotada, né, com 10 anos de idade, 11 anos de idade, que você vai botar adultos de 40, 50 anos de idade. Agora, isso é bom porque as categorias de professores e professores do serviço público estadual vão ser ampliadas, vai ter que contratar mais gente, né, para atender essa parcela. E aí o pessoal, não, não sei o quê. Eu fico, gente, essas pessoas têm direito, né? Então, eu acho que o problema é mais complicado, porque você tem uma resistência, inclusive, de quem atua no chamado ensino formal, de lidar com essa parcela da população, que é uma parcela gigantesca. Você vê no Rio Grande do Sul, é quase 30% do eleitorado. No Rio Grande do Sul, que é considerado um estado mais avançado do ponto de vista educacional, político, etc, etc. O Rio Grande do Sul é o campeão no país, ele só perde para Sergipe, que é um pouquinho, em termos relativos, um pouquinho mais, mas em termos absolutos é muito maior. É o campeão, quer dizer, como é que pode uma situação dessas? E aí ninguém quer mexer nisso. A gente ainda tem um outro complicador, né, Milton, que diz respeito
a formação desses profissionais. A gente vê, ontem a gente conversou muito sobre os professores ou os estudantes em licenciatura, a maior parte deles fazendo a sua formação através do ensino à distância, e você não tem ainda a possibilidade de trazer esses novos profissionais para fazer um atendimento ou uma avaliação, uma educação que tem características especiais para atingir essa população mais adulta, digamos assim, não? Pois é, porque veja bem, nós não estamos falando de analfabetos. Quer dizer, quando a gente fala de analfabeto declarado, quer dizer, aquele que não sabe nada de nada mesmo, isso é o EJA, né? O Educação de Jovem Adulto e tal. Você tem um trabalho já. Não, nós estamos falando de pessoas que estudaram 3, 4, 5 anos, depois foram para o mercado de trabalho, estão hoje com 40, 50, 60 anos ou mais, e que para você trazer de volta para a escola, a primeira coisa que a gente tem que cair a ficha é o seguinte: nós temos hoje um monte de escolas sendo fechadas. Aí em São Paulo, inclusive, eu me lembro que teve uma época que houve vários protestos de estudantes por causa do fechamento de 80 e tantas escolas. As escolas estão sendo fechadas por quê? Porque tem cada vez menos crianças. O processo de envelhecimento da população está diminuindo muito a quantidade. No Rio Grande do Sul, por exemplo, já tem mais pessoas idosas do que crianças há quase, acho que 4 anos que inverteu, né? Quer dizer, que passou a ter mais pessoas idosas do que crianças. Então, você tem uma quantidade grande de equipamentos, de escolas, que não tem mais o público criança, adolescente, criança, mas tem esse público adulto e pessoas idosas que podem, essas escolas podem ser utilizadas para atender esse público. Agora, tem que haver disposição política, tem que haver interesse, tanto do movimento sindical dessa área, da área da educação, como de prefeitos, governadores, deputados. Quer dizer, as pessoas têm que cair a ficha de que nós só vamos chegar nessa chamada era 4.0 se as pessoas tiverem pelo menos o ensino médio. A gente não pode mais ter como meta de ensino o fundamental. O fundamental já era. A gente tem que buscar ensino médio. O patamar educacional no Brasil tem que ser ensino médio, tem que ser 12 anos de escolaridade, né? E a gente não pode esperar essa nova turma chegar à idade adulta, para, enfim, a idade de começar a trabalhar. É importante que isso seja também muito lembrado nesse momento em que o país procura se reindustrializar. As promessas do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva vão nesse sentido, né, para a gente brecar esse processo que existia no Brasil de um retorno aos produtos básicos, aquelas commodities básicas, né, sem você ter um processo de reindustrialização. E esse tipo de assunto será fundamental para a gente conseguir essa reinserção. Os produtos básicos tendo algum tipo de industrialização, agregar valor para que o país se recoloque no mercado internacional, a retomada, inclusive das exportações de produtos que deixem de ser apenas as commodities, não? Pois é, eu agora há poucos dias, inclusive, escrevi um artigo sobre a questão industrial da China. A China tem hoje mais de 30% de participação no valor adicionado no mundo. O Brasil tem 2,8%. A China tem 16, 18%, se eu não me engano, agora escapou o número correto, de participação nas exportações mundiais. O Brasil tem 0,8%. Então, nós estamos muito distantes da China. O Lula falou sobre a China esses dias, se eu não me engano, agora em outubro, lá na Fiesp, num evento que teve lá, ele se queixando de que a China tem 80% de produção de não sei o quê, 65% de produção de não sei o que lá, 70% do mundo, né, de participação mundial em determinados produtos. Aí ele diz, isso não pode. Claro, só que aqui no Brasil nós não temos ferrovia, a China tem 150 mil quilômetros de ferrovia, nós temos 30 mil. A gente tem um custo financeiro no Brasil absurdo, a gente tem um setor financeiro que preda a economia, né? Isso tem que ser dito, escancarado. Agora, nós temos também o quê? Uma mão de obra, do ponto de vista de qualificação profissional, uma mão de obra muito pequena qualificada.
Quer dizer, você tem hoje a garotada que está fazendo ensino técnico e fazendo faculdade, mas em termos quantitativos isso é muito pouco. A grande massa dos trabalhadores é isso, é fundamental, ou nem o fundamental. Então é uma tragédia que se a gente não encarar isso, nós estamos em 2022. A China está chegando a um patamar em 2025 que eles chamam de Made in China, que um patamar de modernização da indústria, que é uma coisa fantástica. A Alemanha está fazendo isso, os Estados Unidos está fazendo isso, e nós estamos com um terço do eleitorado brasileiro com um fundamental incompleto, que são analfabetos funcionais. Isso é uma coisa inaceitável. É uma vergonha, assim, de uma proporção. E o que eu fico mais chocado, Rafael, é que parece que é aquela coisa assim que as pessoas não querem falar, sabe? Aquela realidade que todo mundo sabe. Eu, inclusive, nesse artigo, ia botar o título, era O Rei Está Nu, né? Que é um episódio famoso dessa história, né? Quer dizer, todo mundo está vendo que o rei está nu, mas ninguém fala. Eu já tive situações de elaborar programa de governo, que eu colocava esses dados, aí o pessoal olhava para mim e dizia assim, mas de onde você tirou esses dados? Eu falei, tirei do Tribunal Superior Eleitoral. Mas por que você não usou os dados do IBGE? Ué, não usei porque são de 2010. O do Tribunal Superior Eleitoral são de agora. Ah, mas isso aí é declarado. O IBGE também é declarado. As pessoas declaram para o IBGE as coisas. Para o Tribunal Superior também. Então, qual é o problema? É o cadastro mais atualizado que nós temos hoje no país e é do eleitorado. Num processo eleitoral, você usa o universo do eleitorado, né? Até porque, né, Milton, a gente precisa lembrar, já que a gente está falando do eleitorado, esse tipo de formação ou de atenção com a formação desses brasileiros e dessas brasileiras ajudaria a diminuir esse surto que aconteceu e que o país foi colocado nos últimos anos, em que as pessoas passaram a acreditar num mundo paralelo, numa realidade absolutamente descolada do mundo real, né? E a importância disso, inclusive, para a formação política do povo brasileiro. Exatamente, porque veja bem, o que nós estamos vivendo hoje é uma tragédia ampliada, que é essa questão que você cita, em que essas pessoas elas não leem jornal, elas não leem livros, elas não assistem documentários, filmes nem nada, elas recebem um monte de besteira, um monte de mentiras pelos WhatsApp, Telegram, não sei mais o quê. Então, essas pessoas estão recebendo uma propaganda mentirosa, uma propaganda, como você falou, é uma verdadeira lavagem cerebral. E isso não ocorre só no Brasil, isso ocorre também nos Estados Unidos. É uma coisa articulada, Estados Unidos e Brasil, por gente que tem muito dinheiro. E aí é importante a gente saber o seguinte: aqui no Brasil, nós tivemos um momento, em 2013, 2014, de pleno emprego. O pleno emprego é um momento que a classe trabalhadora tem melhores relações de trabalho, melhores condições de trabalho e melhor remuneração. Então, eu até brinco que assim, tudo que o trabalhador e a trabalhadora querem, precisam, é que o Brasil tenha a condição de pleno emprego. Aí os caras têm a cara de pau de dizer que a gente quebrou o país. Quer dizer, foi um momento melhor do salário mínimo reajustado e com aumento de ganho real, os salários com ganho real. Eu me lembro que tinha categoria que conseguia 8%, 10% de aumento, uma inflação na época de 2%, 3%, então tinha aumento real. E aí você tem hoje toda essa bobajada passada por WhatsApp, Telegram, não sei o quê, e essas pessoas, essa massa enorme do eleitorado que não tem. Porque, veja, quando a gente fala analfabeto funcional, tecnicamente, é quem não consegue ler ou compreender um texto, por exemplo. A pessoa lê e não compreende. Aí você diz, mas então como é que ele compreende o que vem pelo Telegram, pelo WhatsApp? É porque a maior parte é imagem. E aí que está a jogada. Eles trabalham com imagem e com áudio. Quer dizer, você não tem muita coisa escrita. Então, isso também ajuda a ficar. E essas pessoas acabam tendo um senso crítico muito rebaixado.
elas não vão procurar tirar dúvida. A gente está vivendo um momento muito perigoso da história do Brasil, e essa condição do eleitorado, 1/3 do eleitorado analfabeto funcional, ajuda nisso, infelizmente. Agradecer a participação do Milton Pomar, que é professor, geógrafo, mestre em políticas públicas, aqui no Jornal Brasil Atual, falando sobre os desafios de recolocação ou de requalificação de uma boa parte do eleitorado brasileiro, para que a gente possa alcançar os desafios, inclusive, de reinserção do país num mundo mais industrial. Muito obrigado, professor. Obrigado a vocês, um grande abraço. Conversamos com Milton Pomar, aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.